No dia de ontem os partidos voltaram à Assembleia da República, nomeadamente com uma situação caricata em que Diogo Pacheco de Amorim não foi eleito com um voto a menos do que o necessário depois de Aguiar Branco ter sido eleito com uma larga maioria. A par desse retorno tivemos também uma intervenção de André Ventura, que é isso que eu venho mostrar no dia de hoje, porque foi uma intervenção forte, a fazer um ajuste de contas com a história, diria, e que eu acho que é digna de ser ouvida. Já falamos também nos entretantos e durante este vídeo sobre a questão da eleição de Diogo Pacheco de Amorim, também de Filipe Melo, e fazemos uns breves comentários sobre esta intervenção que eu achei espetacular. Vamos ouvir. Não me vou dirigir ao país de 74, nem de 75, muito menos ao de 1911, ao de 1910, ou a 1820 ou a 1921. Vou-me dirigir ao futuro. Vou-me dirigir aos portugueses que saíram de casa no dia 18 para escolher um parlamento que nunca tínhamos tido e aos milhões que hoje, não há 50, não há 60, não há 70, não há 100, hoje querem que este Parlamento lhes diga que vai fazer mesmo a mudança da vida deles. Querem que este Parlamento lhes diga que vai cortar a direita onde tiver que cortar a direita, que vai ser firme no que tiver que mudar e não vai estar preocupado nem com balelas de abril, nem com balelas de março. Se é para fazer, faremos. E faremos aqui nesta Câmara como segundo maior partido. Senhor Presidente e senhores deputados, há 6 anos sentava-me neste lugar. De muitas bancadas brincava-se com as obras que era preciso fazer para que eu pudesse passar como deputado e para o Chega poder ter acesso a esta Câmara. Há 6 anos o país era outro, o mundo era outro, mas o nosso país era outro. 6 anos depois já ninguém está a rir e 6 anos depois já ninguém está a brincar. Mas houve esse sim que merece a homenagem porque foi por eles e só por eles que aqui estamos hoje com a força que estamos de líderes da oposição. Foi porque por todo o gozo, por toda a humilhação, por toda a perseguição, por todo o bota abaixo, por todo o ataque brutal, saíram de casa e disseram: queremos o Chega forte e queremos o Chega a liderar a oposição em Portugal. Bom, meus caros, e fazendo já um breve comentário, vocês vão de reparar ao longo deste vídeo, ao longo desta intervenção, porque a Câmara na Assembleia da República muda de rostos, nomeadamente na altura dos aplausos, e vocês vão ver um conjunto de caras de enterro que ninguém percebe verdadeiramente a razão. Quer dizer, eu acho que percebemos todos a razão no fundo, mas até Aguiar Branco disse que vai ser a legislatura mais difícil da democracia. Vai ser sem dúvida nenhuma a legislatura mais difícil dos partidos do centro, no qual Aguiar Branco se insere. Isso que ninguém tenha dúvidas, e espero mesmo que seja dificílima, porque a verdade é só uma. Portugal tem uma situação geográfica que o permitiria em circunstâncias normais, não sendo gerido por imbecis, ter relações privilegiadas com várias partes do mundo e ter relações comerciais com várias partes do mundo privilegiadas precisamente por causa da situação geográfica que Deus assim nos entregou. Mas o que é facto é que não temos essas relações fortalecidas, não temos propriamente nada de útil a ser produzido em Portugal, temos uma economia altamente financiada pela União Europeia que pouco produz e aliás tem sido altamente prejudicada por parte da União Europeia, e o que é facto é que com líderes fracos do PS e do PSD, que foram os únicos partidos que governaram em 50 anos, apesar de terem tido coligações com outros partidos que fizeram igualmente parte de alguns governos, nomeadamente da esquerda, da extrema-esquerda portuguesa, mas o que é facto é que tiveram várias oportunidades, tiveram um sonho de abril que venderam ao país em tom de mito que nunca chegou a Portugal e provavelmente nunca vai chegar. E agora ficam muito escandalizados que as pessoas, ao fim de 50 anos de promessas vazias, não cumpridas, de um potencial nunca atingido por parte do nosso país, pelo menos neste regime, ficam muito chocadas que as pessoas estejam amarguradas, ficam chocados, comentadores e políticos portugueses ficam muito chocados com o facto das pessoas estarem descontentes, com o facto das pessoas estarem amarguradas. Mal seria se uma pessoa que ama verdadeiramente Portugal não estivesse amargurada com a atual situação do país. Mal seria que uma pessoa neste país, independentemente da solução através da qual podemos chegar a uma melhor situação, mas mal seria que em Portugal as pessoas ficassem satisfeitas com o facto da saúde ser só para alguns e de não se conseguir aceder à saúde. Mal seria que a maior parte das pessoas que amam este país não estivessem
inacreditavelmente furiosas com o facto do establishment político português ter destruído o país, nomeadamente logo na altura do 25 de Abril, com uma descolonização calamitosa. Portanto, eu acho que é importante que isto se diga. E tem que ser dito, e não temos que ter vergonha nenhuma de rancor, de mágoa, de tristeza, porque só quem ama o país é que sente uma coisa dessas. E quem olha para Portugal neste momento, olha de forma sincera, com olhos de quem quer ver, como se costuma dizer, e não está minimamente chateado, aborrecido, amargurado, e não quer, de certa forma, ver essa amargura representada, não só a amargura, mas também a amargura, provavelmente é porque não ama o país. E eu não estou a dizer que quem não vota Chega não ama o país, não é isso que eu estou a dizer, longe de mim dizer isso. O que eu estou a dizer é quem não sente, ou pelo menos não compreende a amargura que as pessoas sentem em relação ao país e aos últimos 50 anos de regime, ou vive numa bolha ou faz-se de estúpido, que é tomar uma como a outra, diga-se de passagem. Vamos ouvir o resto. O Chega não só foi o partido que mais cresceu em número de votos, o Chega foi o partido que mais deputados cresceu da última para esta legislatura. Todos apostavam na nossa derrota. Todos apostavam na nossa derrota estrondosa. Diziam então o grupo parlamentar, diziam então a conjuntura internacional, o presidente dos Estados Unidos, a guerra na Ucrânia, a guerra no Médio Oriente, a Palestina. Pois que o bom povo português saiu de casa sem medo, no mesmo dia, no dia em que o tinha que fazer, para dizer, continuem com essas balelas, o Chega vai continuar a crescer até governar este país. Senhor Presidente, Senhores Deputados, o resultado do dia 18 é também um aviso à bolha política ou mediática em que o nosso país se tornou. Uma bolha em que uns querem continuar a insuflar a alguns porque os mesmos se habituaram a viver desse sistema e nesse sistema do qual não querem abdicar. Sondagens absolutamente manipuladas e tentativas ignóbeis de configurar o Parlamento fora da vontade do povo português. Tentativas de perseguição e tentativas de ilegalização ditas em horário aberto, dizendo-se assim não, o Chega não se vencerá pelo voto, vencer-se-á pela ilegalização e pela prisão dos seus dirigentes. Pois, mais uma vez, agora sim, como nesses dias do passado, o povo português saiu de casa para voltar a defender a liberdade. Não a liberdade que os senhores se habituaram a construir, mas a liberdade com que terão que enfrentar a partir de agora, nesta casa, cara a cara, olhos nos olhos, sem medo de enfrentar o poder estabelecido. Perdoem-me estar a fazer mais uma interrupção, mas tem que ser dito, o homem que perdeu todos os debates, que fracassou todas as iniciativas que optou por ter, que teve todos os comentadores contra si a dizer que não era um político adequado, que era uma pessoa que os portugueses não gostavam, que vivia para uma bolha de eleitorado, que não tinha propriamente grande representatividade ao longo do país. Vemos o sul do país praticamente todo pintado com as cores do Chega, vemos os círculos fora de Portugal vencidos pelo Chega e vemos comentadores, sondagens, jornalistas desligados da realidade e do país comum. E isso foi o que efetivamente afastou as pessoas das televisões portuguesas. Aliás, até ficou ilustrado num vídeo que eu fiz ontem com os fracos resultados financeiros que a grande maioria dos jornais e televisões portuguesas começam a ter. Mas é factual que comentadores, pessoas que fazem sondagens, nós tivemos, para vocês terem uma noção, para aqueles que se calhar não acompanharam tanto as sondagens, nós tivemos a um mês das eleições uma sondagem que dava 13,5 ao Chega. Eu pergunto, como é que um partido tem menos 10% do que o seu resultado real? É que não houve uma discrepância tão grande com mais nenhum partido. O LIVRE teve ali, entre estes deputados que tem agora e um bocadinho menos, houve alturas em que desceu, sem dúvida nenhuma. Tivemos o Bloco de Esquerda com uma descida acentuada nas sondagens, tivemos o Partido Comunista com uma descida ligeira, que foi isso que acabou por acontecer. As sondagens também tiveram a previsão da JPP conseguir eleger, que foi o caso. Também tivemos a situação do PAN se conseguir manter na Assembleia da República. Algumas sondagens não, outras sim, mas acabou por se conseguir manter. Tivemos o Partido Socialista a ganhar as eleições.
a ganhar as eleições. O Partido Socialista teve empates técnicos com a AD em segundo lugar, mas também teve muitos em primeiro. E o PSD aparecia em primeiro nos resultados, não foi propriamente uma grande estranheza ao resultado, e tinha mais ou menos estes valores, um bocadinho mais, um bocadinho menos. Mas a um mês das eleições tínhamos sondagens a dar 13,5 ao Chega, praticamente 10 pontos de diferença. Como é que se falha por 10 pontos? É que é praticamente metade do resultado. Não há proporcionalmente mais nenhuma discrepância de tal maneira grande entre as sondagens e os resultados em outro partido qualquer. Não houve nenhum partido com o dobro dos valores das sondagens no dia 18 de maio. Não houve nenhum outro. E há pessoas que insistem em dizer que muitas sondagens não são manipuladas. Inclusive o diretor da Pitagórica, se não me falha a memória, veio ao público dizer: não, isto nós falamos com factos e somos muito sérios e as coisas correm bem e portanto isto não são coisas certas, mas estão muito aproximadas e é trabalho sério. Como é que um partido tem praticamente o dobro daquilo que vocês colocaram nas sondagens e tem um lugar diferente naquilo que vocês colocaram nas sondagens? Mas enfim, as coisas são o que são. Vamos ouvir o resto da intervenção e fazer depois uns breves comentários. Permita-me, Sr. Presidente, referir-me às nossas comunidades pelo mundo inteiro. Porque também aí o Chega venceu. E desta vez venceu sem espinha, sem recuo e sem contagens paralelas. Vencemos na contagem 1 a 1. Porquê? Porque eles sabem o que é ter de sair deste país por culpa de PS e PSD terem destruído um sistema que podia funcionar, um país que podia funcionar, mas que destruíram propositadamente. Estamos historicamente configurados. Nunca tivemos uma maioria tão forte e nunca pudemos fazer tanto de transformação por este país. Dirijo-me por isso ao partido mais votado destas eleições, deixando-lhe o repto de que não desista e não tenha medo. Não desista das reformas que o país precisa, agora que nos livramos de todo aquele espectro e que já não serve para nada neste Parlamento. Mas também, porque pela primeira vez podemos mudar a nossa Constituição sem precisar do maior partido representante do sistema que temos, o Partido Socialista. E porquê? Porque pela primeira vez podemos consagrar que a luta à corrupção não é só uma luta pequena, é uma luta constitucionalmente consagrada e constitucionalmente incorporada. Porque agora podemos na Constituição não ter medo de dizer que as minorias podem ser protegidas, mas têm que ser tantos e têm que ter tantos deveres como as maiorias. E que estamos fartos de privilégios e de minorias com privilégios neste país. Porque finalmente podemos ter uma Constituição que não se preocupe mais com os que vêm de fora, mas com os seus que o pagaram e que deram tudo para que este país fosse o que é. É por isso, Sr. Presidente, é por isso. Meus caros, antes de ouvirmos os últimos 2 minutos, reparem nas caras de enterro. Parece que caiu a ficha a muitas destas pessoas que estão na Assembleia da República, ou que estavam no dia de ontem, parece que lhes caiu a ficha no dia de ontem. Eu acho bem que caia e que se comecem a perceber que o país é outro politicamente e com toda a probabilidade, eu pelo menos acredito nisso, sociologicamente o país também já é outro. E portanto a esquerda não gosta muito de ouvir isto, mas também fiquem reduzidos à sua insignificância, que é: à esquerda do Partido Socialista são para aí uns 10, portanto a iniciativa liberal é suficiente para a esquerda, à esquerda do Partido Socialista. Dá que pensar, não é? Dá que pensar. Por que será? Devem-se estar a perguntar alguns à esquerda para fazer a dita reflexão profunda e necessária. Porquê é que será? Não sei. Questionem-se. Vejam em que zonas é que o Chega ganhou de forma incrível, que eram dominadas pela esquerda, nomeadamente pelo Partido Comunista Português, e vejam o que é que mudou nos últimos anos, além das votações políticas. O que é que fez as pessoas mudar o seu sentido de voto? O que é que terá sido? Não sei. Investiguem ou, como diria António Costa, habituem-se. É por isso que lanço o repto de uma grande histórica maioria capaz de mudar não só o país, mas a face desse país para fora. Está na nossa mão e só na nossa mão fazer essa mudança. Agora que os podemos ignorar, está na mão e o país não nos perdoará se não fizermos as mudanças que precisamos. Dizia um historiador que a democracia não se faz de vitoriosos, nem as vitórias se fazem de achincalhamento. E tem razão. Aqui não se trata de achincalhamento. Aqui trata-se de construirmos e olharmos para a maioria que temos, não por nós,
não para criar mais lugares, não para distribuir mais taxas, mas uma vez na vida para mudar a face deste país que nós amamos profundamente. Senhor Presidente e senhores deputados, termino dizendo isto. Há quem me pergunte se alguma vez esperava que o Chega se tornasse na segunda maior força deste país. Não só acreditava, como lutei para que fosse a primeira. Não só acreditava, como acredito que esta será a última legislatura da nossa terceira República. E não só aqui o assumo, como dizemos o que queremos e é o que vimos. Nada ficará como de antes, porque a partir de agora ou é para mudar ou não valerão a pena estas eleições. A partir de agora será para cortar ou não terão valido apenas estas eleições. A partir de agora é para ir atrás de quem tivermos que ir ou não terão valido a pena estas eleições. Agora é hora de dizer a Portugal que quem nos roubou 50 anos terá que nos devolver tudo aquilo que nos tirou nas últimas décadas. Agora é o nosso momento. E agora é o momento de mudar Portugal como precisamos. Que ninguém fique para trás, nós dizemos presente, resta saber se os outros podem fazer o mesmo. Bom, meus caros, e esta foi a intervenção de André Ventura. Acho que não podia deixar de mostrar toda a intervenção, que foi uma intervenção ótima, e confesso que já tinha algumas saudades deste tipo de coisas. Eu sou um estudante de ciência política, sou uma pessoa interessada na área, como sabem, e já tinha algumas saudades disto, e seguramente que não serei o único, mas enfim, foi uma grande intervenção. É sempre um gosto ouvir André Ventura, que é provavelmente um dos políticos mais marcantes do século XXI em Portugal. Que ninguém tenha dúvidas nenhumas disso. E diria também que é dos melhores comunicadores que já passou pela política portuguesa, a par de outros, que são pessoas com quem eu não simpatizo, mas, por exemplo, o José Sócrates também era um comunicador brilhante, que ninguém tenha dúvidas disso. Eu fiquei a saber que Nuno Melo nem sempre foi assim. Nuno Melo tinha grandes intervenções há coisa de 15, 20 anos atrás. Se investigarem algumas intervenções, eu estive a investigar, porque calhou, na verdade não vou fazer nada para o canal sequer, mas Nuno Melo, que hoje é uma pessoa que é fraca de comunicação, que não tem grande jeito para a comunicação, que é incapaz de retirar um único aplauso da plateia que seja genuíno. Nuno Melo já teve intervenções brilhantes e era um comunicador brilhante, mas isso mudou ao longo dos tempos e, portanto, eu diria que comunicadores a nível político português, pelo menos dos que eu vi e dos que eu conheço, diria que André Ventura é dos melhores comunicadores em política nacional, e não são todos os comunicadores da nova direita a nível europeu e a nível ocidental que têm esta capacidade de oratória de André Ventura. Há, sinceramente, líderes que são fracos de oratória, que não têm que ser brilhantes, mas que eu acho que é assinalável e que merece ser dito. No dia de ontem, a única tristeza que tivemos foi que o PSD quebrou um acordo de cavalheiros. Os ditos homens de Estado responsáveis parece que afinal também gostam de dar espetáculo, e as coisas afinal não é só o Chega que faz aquelas coisas feias que as pessoas que o PSD diz que não gosta, que são os populistas e gostam é de dar espetáculo. Parece que o PSD no dia de ontem optou por arruinar uma tarde que estava previsto ser calma, uma tarde que estava previsto que fosse tranquila, de eleição de Aguiar Branco, como foi. André Ventura declarou publicamente que iria eleger Aguiar Branco, assim o fez. O Chega elegeu Aguiar Branco com a AD e imagino que com a Iniciativa Liberal e talvez com alguns deputados à esquerda, porque foi mesmo uma larga maioria, uma grande maioria de 192 deputados, portanto 192 deputados também apanham uma boa parte do Partido Socialista, diga-se de passagem. Portanto, se contabilizarmos da direita para a esquerda, porque eu acredito que da esquerda para a direita não haja tantas pessoas a gramar Aguiar Branco, como se costuma dizer, mas Aguiar Branco teve 192, foi uma coisa inacreditável, apanhou também muitas pessoas do PS. Agora, o PSD quebrou um acordo de cavalheiros, um acordo tão simples que não implicava qualquer tipo de problema, não implicava nada, na verdade. Diogo Pacheco de Amorim já tinha sido eleito na última legislatura e não implicava qualquer tipo de novidade ou de problema eleitoral ou de complicação com os eleitores por parte da AD. A única coisa que implicou foi a quebra de um acordo que o Hugo Soares diz que não aconteceu e lembro-me que até pediu para repetir a eleição. Eu acho que é bastante difícil que isso não tenha acontecido,
acontecido, mais uma vez digo, olhando por exemplo para os votos da Teresa Moraes do PSD, que teve 196 votos, e olhando para Rodrigo Saraiva da Iniciativa Liberal, que teve 179. Eu não imagino que Diogo Pacheco de Amorim, sendo do Chega, consiga ter votos à esquerda do PSD, não acredito nisso, obviamente, mas até ao PSD temos muito mais do que os 116 votos necessários. Como é que só teve 115? É isso que se pergunta. Portanto, não poderá ter sido uma boa parte da AD que se esquivou, sendo o voto secreto e o Hugo Soares não tendo essa consciência? Fica a pergunta no ar, mas as coisas são o que são. Parece que os acordos de cavalheiros foram quebrados pelos partidos do establishment. Talvez o único partido que ainda não andava a quebrar acordos de cavalheiros quebrou no dia de ontem o primeiro acordo de cavalheiros e, portanto, saibam que este regime já não... Enfim, já não tem nada que o sustente, já não há hábitos de cavalheiros que o sustentem. Agora vão ter que se aguentar à atual situação e, se Deus quiser, na próxima legislatura vão ter um parlamento ainda mais composto por parte do Chega do que este e talvez com André Ventura a primeiro-ministro. Era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Foi uma grande intervenção, gostei imenso de ouvir e, portanto, decidi partilhar na íntegra. O vídeo vai ficar muito longo, não estranhem. Praticamente metade do vídeo é em intervenção e, portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.